Fala pessoal, vamos falar sobre o capítulo 21, o período regencial, ok? A gente já viu que o Brasil se torna independente em 1822 e de 1822 até 1831 é o período que a gente chama de primeiro reinado. É o período em que o Dom Pedro I foi o rei do Brasil. Só que a gente também já viu que em 1826 o Dom João VI morreu lá em Portugal e o Dom Pedro I, rei do Brasil, que estava aqui, né, no Brasil, acabou ficando, né, meio lá, meio cá, né, com as atenções meio lá, meio cá, meio em Portugal, meio aqui, porque ele era o herdeiro legítimo do trono português. Ele até arrumou uma tramóia, digamos assim, né, para ficar aqui sendo o rei do país, do Brasil, né, e mandou a filha dele se casar com o irmão dele, o Dom Miguel, para que ele governasse até que ela se tornasse maior de idade. Só que o Dom Miguel virou um rei absolutista, tirou onda lá em Portugal. Em 1828, ele deu um golpe na Dona Maria da Glória, na filha de Dom Pedro, e virou um rei absolutista. O Dom Pedro acabou, então, em 1831, voltando para Portugal para assumir o trono de Portugal. E para isso ele abdicou, ou seja, ele abriu mão do trono do Brasil, deixando o Brasil sob o governo das regências, né? Porque a Constituição de 1824 estabelecia que, em caso de impossibilidade do rei governar, deveria ser convocada a regência, né? Que seria eleita pela Assembleia dos Deputados para um mandato de 4 anos. E isso faz, inclusive, com que o período regencial seja considerado, para muitos historiadores, como uma espécie de pré-experiência republicana, né? Já que os regentes eram eleitos para um mandato, né? O que aproxima muito a história do Brasil nesse momento de período regencial do período republicano, né? De uma história republicana. Porque numa república que você tem o chefe do executivo eleito, né? Então, na regência, os regentes também eram eleitos. Então, isso faz com que esse período seja uma espécie de experiência republicana, né? Mas não foi exatamente isso. O Brasil permanece uma monarquia até 1889, ok? Uma outra questão é que o período regencial ele foi um período de muita agitação política, um período de 9 anos, assim como foi o período do primeiro reinado, mas é um período de intensa agitação política, de intensos conflitos, e isso, no geral, se dá por conta do interesse das elites, né, das províncias, de ter mais autonomia, de ter mais liberdade, de ter mais poder, né? Então, por isso que o período regencial é um momento de bastante disputa política, a gente vai ver isso aí. Então, o período regencial começa quando Dom Pedro I abdica do trono do Brasil, abre mão do trono do Brasil, renuncia ao trono do Brasil, voltando para Portugal para assumir o trono deixado pelo pai dele, né? E ele deixa o filho dele, que tinha apenas 5 anos, né? Sob a tutoria do José Bonifácio, e o Brasil ficaria sendo governado pelos regentes até que o Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, se tornasse maior de idade, o que aconteceria apenas por volta de 1843. Só que a gente já sabe que o período regencial acaba em 1840, então algo vai acontecer aí nesse meio do caminho que vai antecipar o fim do período regencial. A gente vai ver o que foi, ok? Mais um detalhe antes da gente passar o slide é que houveram 4 regências. Uma regência trina provisória, uma regência trina permanente, e 2 regências unas, né? 2 regências compostas por apenas uma pessoa. As 2 primeiras regências eram regências trinas, ou seja, ocupadas por 3 regentes. Eram 3 regentes para evitar golpe de Estado ou concentração de poder na mão de uma pessoa apenas. Então vamos lá para 1831, quando Dom Pedro abdica do trono, né?
Passa fora, pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. Então essa é uma espécie de marchinha aí que se criou, não é, para falar sobre a abdicação de Dom Pedro em 1831, que foi, por um lado, muito bem vista por setores da elite brasileira, porque com a abdicação dele em favor do seu filho, ficava assegurada a independência política do Brasil, porque o grande medo das elites brasileiras era de que o Dom Pedro voltasse para Portugal, virasse rei de Portugal e recolonizasse o Brasil. E aí, quando ele volta para Portugal, mas abdicando do trono do Brasil em favor de seu filho, isso foi tido para as elites brasileiras como uma espécie de alívio, né? Eles respiraram aliviados ali com a certeza de que o Brasil não seria recolonizado. Então, Dom Pedro meteu o pé e deixou aí a coroa para o filho dele, ainda muito pequeno, né? Deixou o menino aí sem família, com a missão de governar o país quando se tornasse maior de idade. Seria educado para isso, né? Teria os melhores professores. Dom Pedro II, de fato, foi um intelectual dos mais eminentes, porque foi educado para ser rei, né? Para ser um grande estadista. Então vamos ver aí, não é, o período regencial em fases, né? Como eu disse, foram 4 regências, 2 regências trinas, 2 regências unas, e a gente vai ver aí as revoltas que aconteceram nesse período, como a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada, etc. Então, a regência trina provisória. O que acontece? Quando Dom Pedro ele faz a renúncia, né, faz a abdicação do trono, a Assembleia dos Deputados não estava toda reunida no Rio de Janeiro, que era a capital, porque os deputados estavam de recesso parlamentar, né? E aí se reuniram apenas os deputados que estavam próximos do Rio de Janeiro para a escolha dos 3 primeiros regentes que queriam governar o país provisoriamente, né? Governaram por cerca de 2 meses, quando então a Assembleia dos Deputados voltou do recesso e pôde se reunir para a escolha dos 3 regentes que governariam por um período de 4 anos. Ok? Então, os primeiros regentes foram Francisco de Lima e Silva, o Carneiro Campos e o Nicolau Pereira. Durou de abril a maio de 1831 e buscou estabelecer a paz interna, não é? Além de estabelecer a anistia aos revoltosos, ok? Um outro detalhe da regência trina provisória, né, que é bastante importante, que o livro vai mensurar na página 44, é que a regência, né, provisória acabou assinando uma lei antitráfico, a Lei de 1831, que foi a primeira lei antitráfico, a primeira lei que proibia o tráfico internacional de escravos, ou seja, que proibia as pessoas de irem até outro país, outra região, outro continente, né? Buscar pessoas para serem escravizadas e trazer para o Brasil. Essa lei, embora tenha sido assinada em 1831, ela não teve nenhuma iniciativa do Estado para ser cumprida, ok? Então ela foi, digamos, uma lei para inglês ver, uma lei que o governo brasileiro assinou para atender as pressões inglesas, mas que não tinha compromisso por parte do próprio Estado de fazer essa lei se cumprir, ok? Uma outra coisa que a regência trina provisória vai fazer é anistiar, né, soltar os presos políticos. Além disso, ela também vai suspender o exercício do poder moderador, que era aquele poder que dava poderes absolutos ao imperador, né? Então a regência ela vai acabar meio que dando um passo no sentido de, como é que eu posso dizer, democratizar o regime político, né? Já que foi suspenso o poder moderador, o Conselho de Estado, assim também como foi restaurado o Ministério dos Brasileiros e foi solto os presos políticos, como eu havia dito. Isso tudo na regência provisória, ok? Depois os deputados vão se reunir para a escolha da regência trina permanente que vai governar, como eu disse, de 1831 a 1835, 4 anos.
Quem serão esses regentes permanentes? Não é o mesmo Francisco de Lima, o Braulio Muniz e o Costa Carvalho. O objetivo, né, o objetivo deles, né, era dar um caráter mais liberal e menos conservador a essa regência. Então, uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a regência, o período regencial, ele vai ser, digamos, dividido aí em duas fases. A primeira, que a gente chama de avanço liberal, que foi de 1831 até 1837, e a segunda fase, que é de regresso conservador, de 1837 a 1840. Que eram os liberais? Eram aqueles que queriam dar mais autonomia para as províncias, né? Para os estados, não se chamavam estados ainda. E quem eram os conservadores? Eram aqueles que queriam retirar ou dar ou dar o menos possível liberdade para as províncias, né? Então, o debate durante o período regencial quase sempre era em torno disso. Eu dou ou não autonomia para as províncias? Eu dou ou não liberdade para as províncias escolherem os seus políticos? Eu dou ou não liberdade para as províncias ter as suas assembleias legislativas, né? E isso, por um lado, se era muito desejado pelos liberais que queriam conceder autonomia para as províncias, por outro, se tinha sempre o medo de que houvesse uma revolução aqui no país e que o Brasil fosse fragmentado em vários países de língua portuguesa, como aconteceu na América Espanhola. Então essas revoltas acabavam, como é que eu posso dizer, ameaçando a unidade territorial do Brasil, ok? E essa regência trina permanente vai também ter como objetivo combater as revoltas que vão se iniciar já nessa regência trina permanente. Os grupos políticos, os partidos existentes nesse período, quem eram? Né? Eram os exaltados, os liberais moderados e os restauradores. Os restauradores eram os caras que queriam o retorno de Dom Pedro ao Brasil, né? Queriam que ele voltasse ao país. Só que os restauradores logo vão deixar de existir porque o Dom Pedro também vai morrer muito jovem, né? Eu não me lembro agora, não estou me lembrando exatamente o ano em que ele morreu, mas foi tipo 1834 ou 35, não me lembro exatamente. E aí, após a morte de Dom Pedro, naturalmente o Partido Restaurador acabou deixando de existir. Os liberais exaltados eram aqueles que queriam, como é que eu posso dizer, mais autonomia para as províncias, né? Como está lá na página 43 do livro de vocês, os liberais exaltados eram um grupo composto por pequenos proprietários de terras e homens livres, defendia o direito de manifestação e reformas políticas como o fim do poder moderador e a instituição do federalismo, né? Ou seja, a instituição de plena autonomia para as províncias. Os liberais moderados, eles eram liderados pelo padre Diogo Antônio Feijó, que representava os interesses da aristocracia agrária do Centro-Sul. Defendia uma monarquia parlamentarista cujo poder estivesse centralizado nas mãos do legislativo e que houvesse a ampliação da autonomia das províncias, né? Mas não tanto quanto desejavam os exaltados. Beleza? Então, como eu disse, existiam inicialmente 3 partidos, porém os restauradores logo vão deixar de existir, abrindo caminho aí para que houvesse basicamente uma polarização entre exaltados e moderados. Ok? Então, num quadro aí a gente consegue ver, não é, os objetivos e os setores da sociedade que compunham cada partido, né? Como eu já havia dito. Em 1831, o governo criou também, né, a Guarda Nacional. Isso já foi aí uma atitude da regência trina permanente, né? O que era a Guarda Nacional? A Guarda Nacional é uma espécie de força militar para auxiliar o Exército. O Exército brasileiro era composto por pessoas de classes sociais subalternas, digamos assim, inferiores,
e isso despertava nas elites brasileiras um medo de que o exército pudesse se aliar à população para fazer uma revolução social. Com esse temor, as elites acabaram achando conveniente que fosse criado uma força militar alternativa, onde quem comandaria essa força militar seriam os ricos proprietários, os ricos fazendeiros, né? Então, quem comandava os pelotões da Guarda Nacional? Os chamados coronéis. Quem eram os coronéis? Geralmente ricos fazendeiros dos interiores do Brasil, que não necessariamente eram militares. Esse título de coronel era um título que você ganhava do governo para chefiar um pelotão da Guarda Nacional. E para isso você, ganhando esse título de coronel, ganhando essa autorização do governo para criar um pelotão da Guarda Nacional, você podia recrutar jovens, né, que iriam andar armados e iam naturalmente obedecer à ordem do coronel. Então o coronel era como se fosse um xerife que ficavam no interior do país, que eram muito poderosos e que acabavam servindo, como é que eu posso dizer, para atuar em benefício do Estado, em benefício do governo central, se houver, por exemplo, uma revolta, ok? Então, muitas vezes esses coronéis, inclusive, usavam e abusavam dos poderes que tinham. Nesse período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional, como eu já havia dito. Com o objetivo de conter as agitações e revoltas provinciais, o governo criou o Ato Adicional de 1834. Então, vamos entender o que é o Ato Adicional de 1834. Esse ato adicional é uma emenda à Constituição, ele é uma alteração na Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil. Qual o objetivo do ato adicional? O objetivo do ato adicional é dar autonomia, né, para as províncias, é conceder liberdade para as províncias. O ato adicional vai expressar, o ato adicional é o símbolo maior, digamos assim, daquele período que a gente chama de avanço liberal, porque foi concedido no período que vai de 1831 a 37, foi concedido uma série de benefícios, uma série de liberdades, uma série de autonomias para as províncias, que depois, mais tarde, vão ser retirados a partir de 1837, iniciando um período que a gente já chama de regresso conservador. Por quê? Porque as liberdades que foram concedidas pelo ato adicional e até mesmo antes dele foram retiradas, né? Significando um regresso, ou seja, um retorno ao centralismo político, mas isso só a partir de 1837. Até 1837 vigorou o período que a gente, né, chama de avanço liberal. Ok? Quais são as características dessa emenda constitucional, então? Né? Ela vai instituir que a regência fosse una, né, e não trina, um regente apenas para um período de 4 anos. O ato adicional também vai suspender o poder moderador, vai criar as assembleias legislativas provinciais, né, que dava direito a cada província de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos. Isso foi muito positivo porque deu às províncias o direito de escolher o seu caminho político? Sim. Porém, essa criação de assembleias legislativas provinciais, no geral, significou para as elites fundiárias das províncias mais poder, porque elas usavam os cargos das assembleias legislativas para colocar os seus aliados e assim acabavam, como é que eu posso dizer, se perpetuando no poder, ok? Então, se por um lado o ato adicional ao criar as assembleias legislativas provinciais, isso foi positivo, porque deu às províncias o direito de ter autonomia em vários aspectos, por outro lado, a criação dessas assembleias acabou dando às elites mais poder, não é? Porque elas passaram a usar do sistema político das assembleias legislativas para colocar os seus aliados na política. Quais eram os partidos políticos? Né? A gente já falou sobre eles. Os restauradores, que deixa de existir logo depois da morte de Dom Pedro. Perdão, os liberais exaltados, que falavam até alguns em república, e os moderados, que eram defensores da monarquia.
Com a morte de Dom Pedro, os restauradores se dissolveram, os exaltados enfrentaram os moderados e perderam. Qual partido sobrou? Os liberais moderados, né? Os exaltados acabaram não vingando, digamos assim. Agora a gente vai falar aí da primeira regência, né? Da regência Una de Feijó. Antes disso, só falar de uma questão aí que o slide não falou e que está lá na página 45. Uma outra medida importante da regência trina permanente, né, foi a criação do processo criminal de 1832, que dava plena autonomia judicial às autoridades provinciais, ou seja, que dava autoridade às pessoas, né, aos políticos das províncias, para que eles pudessem nomear os juízes das cidades. Na prática, isso acabava fazendo com que os juízes sempre julgassem, ou sempre não, mas muitas vezes julgassem favoráveis aos coronéis, aos ricos fazendeiros que haviam nomeado esses juízes, né? Então a justiça acabou ficando sendo controlada mais facilmente por esses coronéis. E o ato adicional que eu já disse, né? Então vamos agora falar aí da regência do Feijó, a regência Una do Feijó. Ocorreram várias revoltas nesse período, como a revolta dos farrapos, a cabanagem, a revolta dos malês e a sabinada. O Feijó acabou sofrendo grande oposição dos regressistas, ou seja, daqueles que queriam retirar as liberdades das províncias, principalmente por conta das revoltas que vinham acontecendo, e aí as revoltas acabavam alimentando o temor nas elites brasileiras de que o país pudesse se dividir, se fragmentar em vários países, né, em vários pequenos países. Então, por isso, as liberdades que haviam sido concedidas para as províncias começaram a ser questionadas cada vez mais pelos regressistas. E por isso o Feijó sofreu tanta oposição dos regressistas e até mesmo da igreja, né? Porque ele era contrário ao celibato, à proibição do padre de se casar, e aí ele acaba também não cedendo, não conseguindo segurar as pressões, né? E acaba cedendo, acaba abdicando de suas funções de regente em 1837. Quem assume é o vice Araújo Lima, que depois vai acabar sendo eleito para a regência permanente, né? Que deveria acontecer de 1837 até 38, 39, 40, 41, né? Mas ela acabou antes disso. Por quê? Né? A gente vai ver. Qual a missão do Araújo Lima? Combater as revoltas que vinham deixando as elites brasileiras temerosas de uma fragmentação territorial do país, né? Por isso que o Araújo Lima vai anular o ato adicional, anular aquele ato adicional, aquela emenda constitucional de 1834 que dava autonomia para as províncias e tira os direitos que as províncias tinham de fazer leis, impostos e gastos. Além disso, o Araújo Lima vai aumentar, né, vai acirrar, digamos assim, as disputas entre regressistas e progressistas, ou seja, entre liberais e conservadores. Os progressistas, os liberais, e os regressistas são os conservadores. Se alguém depois tiver dúvida aí sobre esses conceitos, só me perguntar, tá? E aí a gente esclarece. Solução para conter as revoltas seria o golpe da maioridade, né? Então, os liberais começam a defender a ideia de que, já que eles haviam sido desalojados do poder, né? Porque o Araújo Lima é uma espécie de regressista, de conservador, os liberais começaram a defender a ideia de que o melhor seria antecipar a maioridade de Dom Pedro, né, para que ele pudesse assumir o trono. Porque muito dessas revoltas também acontecia em virtude de, durante o período regencial, ter havido uma espécie de vácuo político, não é? Existiam as pessoas que tinham atribuição legal para governar, mas os regentes acabavam sendo vistos como figuras muito distantes, né, da realidade política e tal.
e por isso a população começou a pensar na antecipação da maioridade de Dom Pedro para dar uma cara, digamos, mais nítida, não é, para aquele que governa o país. Bom, então na regência Una de Feijó, o que vai acontecer, perdão, na regência Una de Araújo Lima, o que vai acontecer é a retirada das liberdades que haviam sido concedidas nos anos anteriores. Inclusive, vai ser no finalzinho da regência Una de Araújo Lima que vai ser aprovada uma outra emenda à Constituição de 1824, que foi a Lei Interpretativa do Ato Adicional. O que essa lei interpretativa do ato adicional dizia? Né? Ela, por exemplo, retirava das províncias o direito delas terem as suas assembleias legislativas provinciais. Ela retirou, a lei interpretativa do ato adicional retirou das províncias o direito de ter uma assembleia legislativa. Né? E isso foi por quê? Foi muito por conta do medo da desagregação territorial do país, como eu disse. As revoltas acabaram deixando as pessoas com muito medo. Inclusive, o Araújo Lima ele vai nomear, não é, para ser o chefe do seu ministério o Bernardo Pereira de Vasconcelos. O Bernardo Pereira de Vasconcelos era liberal e virou conservador. E olha o argumento que ele vai utilizar, está lá na página 46. Ó. Fui liberal, então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade que então corria risco pelo poder corre o risco pela desorganização e pela anarquia. Então, o que eu quero que vocês percebam aí é que o Bernardo Pereira de Vasconcelos e tantos outros acabaram virando conservadores, virando regressistas, não porque achavam o melhor para o país, mas com medo de que as revoltas que vinham se espalhando gerasse, não é, uma fragmentação territorial muito grande. Em nome da preservação da unidade territorial do Brasil, foi feito, né, esse regresso conservador, foi feita essa retirada das liberdades que haviam sido concedidas para as províncias. Ok? Então, o que queriam? Né? Maior autonomia para as províncias e vida melhor. Né? O que queriam das revoltas. Né? Agora a gente vai falar das revoltas que aconteceram. Beleza? Guerra dos Farrapos, que foi, não é, a mais longa das revoltas regenciais. Ela começou em 1835 e só acabou no segundo reinado. Quais são as causas básicas aí que envolvem a Revolução Farroupilha? A questão dos impostos que eram cobrados sobre a produção de carne gaúcha. Lá no Rio Grande do Sul sempre foi muito tradicional a produção de carne bovina, né, para o abate. E naquela época era muito produzido a carne seca, não é? Porque ela demora muito mais a estragar e tal. Então, como a Argentina também produzia carne seca, era comum que no Rio de Janeiro você, ao comprar a carne seca brasileira, você pagava mais caro do que a carne seca argentina. Isso, naturalmente, deixava os gaúchos, os produtores lá do Rio Grande do Sul, muito insatisfeitos, porque, no geral, a carne argentina era mais barata. Por que isso? Porque o governo argentino subsidiava, né? Barateava o sal, que era muito importante e é muito importante até hoje para a produção da carne seca. Aqui no Brasil, os produtores gaúchos pagavam caro pelo sal. Além disso, o governo brasileiro acabava favorecendo as importações e exportações, o que não protegia o mercado nacional, né? Que também tinha uma outra desvantagem em relação à produção argentina, já que na produção argentina se utilizavam técnicas mais modernas para a produção da carne, né? E usava-se predominantemente o trabalho assalariado, enquanto no Rio Grande do Sul se utilizou também o trabalho escravo.
Então, isso tudo fez com que a produção do Rio Grande do Sul não conseguisse ter a mesma competitividade que a produção da Argentina, e insatisfeitos esses fazendeiros, esses ricos estancieiros do Rio Grande do Sul acabaram fazendo uma revolta contra o governo regencial, que acabou se estendendo até o segundo reinado. Quais eram os objetivos? A autonomia provincial e a formação de uma república independente. O líder dos farrapos, né, ou dos farroupilhas, era o Bento Gonçalves, o Canabarro e o Giuseppe Garibaldi, que era um italiano e que veio para o Brasil nesse contexto e acabou participando da Revolução Farroupilha. Terminou após 10 anos de guerra e é a única que deu certo, pois aumentou os impostos sobre o charque estrangeiro, no caso o argentino, como eu disse. Então, de todas as revoltas que aconteceram no período regencial, aqui não se ferrou. Os que conseguiram alguma coisa foram os farroupilhas. Inclusive, nós vamos ver que as outras revoltas elas foram tratadas com muita violência, e a Revolução Farroupilha foi combatida, porém também o governo buscou negociar com os farroupilhas. Por que isso? Muito por conta dos farroupilhas serem, em sua maioria, parte da elite gaúcha, e o governo não ia tratar a elite gaúcha como tratava os pobres das outras regiões do país, e também porque o Rio Grande do Sul é uma região de fronteira, então o governo acabava achando prudente não confrontar tão intensivamente com uma região de fronteira, com medo de que essa região de fronteira pudesse se separar ou se associar com outro país, ok? Então, como eu disse, essa guerra termina após 10 anos e ela acabou tendo um efeito, digamos, positivo, até porque o governo deu vários benefícios aos revoltosos, como, por exemplo, perdoou todo mundo que participou do Exército Revolucionário, incorporando eles até ao Exército Brasileiro. A cabanagem lá no Pará e Amazonas, né, que aconteceu entre 1835 e 1840. As causas são o isolamento da província e a situação de pobreza da população que viviam em cabanas, né, por isso o nome do movimento cabanagem. Os objetivos eram a posse de terras, né, o fim da escravidão, a independência da província e a proclamação de uma república, né? Então era um movimento inspirado nos ideais republicanos. Os líderes eram Antônio Francisco Vinagre e terminou com uma reação violenta do governo que matou cerca de 30 a 40 mil pessoas, né? Então a cabanagem ela é um caso que é bastante interessante, porque houve uma repressão do governo terrível contra o movimento, e isso acabou não sendo muito, digamos, não virou muito notícia, né? A balaiada aconteceu no Maranhão, né, e ela recebeu esse nome porque os seus participantes, muitos carregavam as suas roupas, os seus pertences em trouxas chamados de balaio, né? Então, tanto a cabanagem quanto a balaiada são movimentos aí que as classes sociais inferiores estão muito atuantes, né? A cabanagem se chama assim por conta de muitos dos seus líderes e de muitos dos seus participantes viverem em cabanas, da mesma forma que a balaiada é chamada assim por conta da maior parte dos seus participantes usarem os chamados balaios, né, para transportar os seus objetos. Então, as causas estão ligadas à crise econômica do algodão e os altos impostos, né? A gente já viu que o Maranhão ele é uma região que sofreu bastante com a crise de abastecimento, porque era distante dos portos, é distante dos portos principais, no caso Salvador, Recife e Rio de Janeiro. O objetivo era a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. O líder, né, os líderes eram o Raimundo Gomes, o Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme Velho. Terminou com a prisão e a condenação à morte de 11 mil pessoas, né? Então, aliás, prisão e a condenação à morte dos seus líderes, e cerca de 11 mil pessoas morreram. Essas 11 mil pessoas que morreram, perdão,
naturalmente não foram em virtude da condenação judicial, foram mortas no confronto com as tropas do governo. Okay? A Sabinada aconteceu na Bahia, esse movimento acaba se chamando assim por conta do líder do movimento, que era um médico, jornalista, o Francisco Sabino, o que mostra aí que esse movimento já não era tanto quanto era a cabanagem e a balaiada, ele não era um movimento de classes tão subalternas, né? Era um movimento digamos assim, de classe média, embora também existissem pessoas de condição inferior nesse movimento. As causas, né? Eles não aceitavam os governantes impostos pelo governo, que não eram eleitos, eram impostos pelo governo. O objetivo era proclamar a república e separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. Então, no caso da Sabinada, é bastante interessante que os líderes pretendiam proclamar uma república, mas apenas até o Dom Pedro virar maior de idade, porque quando ele virasse maior de idade, ele viraria rei do país e, inclusive, da Bahia, que deixaria de ser independente. O grande líder é o Francisco Sabino, como eu disse, e terminou com 1.200 pessoas mortas e cerca de 3.000 pessoas presas, né? Isso se deu também muito por conta desse movimento da Sabinada falar, alguns, claro, né? Não todos, alguns falarem na Sabinada em abolição da escravidão. Isso levou à divisão do movimento que acabou facilitando mais ainda a repressão das autoridades. Por fim, a gente vai falar aí da revolta dos malês, que aconteceu na Bahia em 1835. Foi uma revolta de escravos. Os malês aí são como eram chamados os escravos que vinham do antigo reino do Mali, um reino lá na África que havia se convertido ao islamismo. Então, os escravizados que vinham dessa região eram geralmente muçulmanos, né? Eram da religião muçulmana, seguiam o Corão, Maomé, etc. Maomé não, né? Alá, porque eles não se consideram seguidores de Maomé. Enfim, isso aí depois eu comento. Mas a questão é que esses escravos que vieram para o Brasil, que eram islamizados, né, eram convertidos ao islamismo, geralmente esses caras sabiam ler, não é, dominavam o árabe, inclusive para organizar a revolta dos malês, eles vão produzir textos com a escrita em árabe, mas na língua deles, né, o que dava um trabalho desgraçado para as autoridades tentarem entender o que essas pessoas estavam fazendo, porque mesmo quando se achava alguém que soubesse ler o árabe, essa pessoa não conseguia decifrar o que os malês estavam escrevendo, porque eles usavam o alfabeto árabe, mas para escrever na língua tradicional, na língua original deles. O objetivo era tomar o poder e matar brancos e mulatos, além de acabar com a escravidão e criar uma república, né? Agora, o detalhe é que os malês queriam abolir a escravidão para os escravos muçulmanos, não para todos os escravos, ok? E a revolta dos malês ela foi fortemente influenciada pela Revolução Haitiana, né? Que fez a independência do Haiti e a abolição da escravidão. E por isso mesmo a revolta dos malês despertou nas elites coloniais aqui do Brasil um medo muito grande de que pudesse haver aqui algo semelhante ao que aconteceu no Haiti, porque no Haiti os escravos fizeram a abolição da escravidão, proclamaram a independência do país e expulsaram os brancos, né, na condição de proprietários de terra. Então existia sempre um medo muito grande da elite brasileira de que aqui no Brasil pudesse haver algo semelhante ao que houve lá no Haiti. Okay? Recebeu esse nome porque a maioria dos escravos seguiam o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos. Né? O líder do movimento é o Manuel Calafate e escravos, né, convertidos ao Islã. Terminou com a dizimação dos negros e a degradação dos sobreviventes para a África. Né? Alguns foram chicoteados em praça pública,
e outros foram degradados para a África, foram expulsos, mandados de volta para a África, e muitos montaram na África comunidades de escravos brasileiros, e muitas dessas comunidades existem até hoje, né? Essas comunidades geralmente, os membros dessa comunidade são geralmente chamados de agudais, né? Existe até um livro chamado Agudais, os Brasileiros do Benin. Então, agudais é como se chamam essas pessoas que vivem na Nigéria, no Benin, no Togo, e que são descendentes de escravizados aqui no Brasil e que voltaram para a África, né? Uns voltaram por conta própria, outros voltaram porque foram expulsos do país em virtude da revolta dos malês e outros acontecimentos, e assim por diante. Ok? Qual a solução para tantas revoltas? O golpe da maioridade, né? Então, os liberais que haviam sido desalojados do poder a partir de 1937, que quando começou o processo de regresso conservador, os próprios liberais, os próprios progressistas acabaram defendendo arduamente a ideia de que o melhor era antecipar a maioridade de Dom Pedro, né? E isso foi muito bem aceito pela população, né? O que é muito engraçado. Por quê? Porque, olha aí, não é? A ideia da população, queremos Pedro II, ainda que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Se por um lado, a partir desse trecho aí, a gente pode observar, não é, que havia um desejo muito grande de pacificação do país e o desejo da figura de um rei, né, para dar talvez a legitimidade às ações políticas do governo, havia também, e eu acho, acho que no meu entendimento isso ainda se faz presente na nossa sociedade, uma espécie de pouco valor à lei, né? Pouca importância à lei. Isso aí vocês veem na terceira estrofe. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Porque, segundo a lei, o Dom Pedro só poderia assumir após os 18 anos, e isso só iria acontecer por volta de 1843, né? Mas os liberais, não aguentando mais esse período de incerteza e de agitação social e política que foi o período regencial, sobretudo nos últimos anos, acabaram propondo a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro, que incrivelmente foi muito bem aceita também pelos conservadores. Então, liberais e conservadores, não me lembro mais quem falou isso, mas existe até uma frase, né, que diz que liberais e conservadores eram farinhas do mesmo saco. Por quê? Embora eles tivessem uma pequena diferença ideológica, no fundo, todos queriam basicamente manter as estruturas sociais, políticas, econômicas inalteradas, né? Queriam manter o latifúndio escravista, né? Queriam manter o modelo econômico voltado para a exportação, e por isso que acabaram ambos aí se entendendo em favor da maioridade de Dom Pedro. E assim, em 1840, foi feita uma lei exclusiva para Dom Pedro que o tornava maior de idade aos 15 anos. E aí ele se torna rei. Bom, então, quando ele se torna rei, acaba o período regencial e inicia-se o segundo reinado, né? Que vai de 1840 a 1889. Bom, conclusão, né, desse período regencial. É um período de agitação política, é um período de agitação social, é um período de debate político, né, já que uns queriam conceder liberdade para as províncias e outros queriam retirar, né, e a gente viu que houve duas fases, né, a primeira de um avanço liberal e a outra de um regresso conservador. O avanço liberal é aquele momento em que as províncias ganham liberdades, e o regresso conservador é aquele momento que as províncias perdem essas liberdades, ok? Então, vou ler aqui na página 49 a conclusão. Como visto, as revoltas regenciais manifestavam o descontentamento de diversos segmentos da sociedade com o governo regencial. A opção pelo retorno do centralismo era justificada pelo temor de novos levantes e principalmente do separatismo. A manutenção da ordem política social e da unidade do território
foram os argumentos utilizados para justificar ações violentas das tropas governistas. Então, como eu disse, o medo das elites era muito de que o Brasil se fragmentasse em vários pequenos países, como aconteceu na América Espanhola. As revoltas também contribuíram para a ascensão do futuro Duque de Caxias. Com uma postura ora repressiva, ora conciliatória, Caxias é visto como um dos principais agentes de consolidação do Império por sua ação na desarticulação dos levantes e por sua destacada ação como militar, considerado o patrono do Exército Brasileiro. Beleza? Então é isso. Acabamos o capítulo 21, período regencial. Se houver dúvida, é só falar. Mãos à obra, vamos fazer aí então os exercícios conceituais da página 50 e os contextualizados da página 50, 51 e 52. Um abraço a todos e é isso.